O evento de aniversário do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu ontem, no sábado, gerou expectativas para um possível anúncio sobre a reforma ministerial, que não aconteceu. Enquanto ainda aguardamos na expectativa pelos próximos passos do governo, recebemos agora o cientista político Rubens Figueiredo para comentar sobre o cenário político com a gente. Bom dia, Rubens, e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada aqui pela sua participação no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço. Muitas expectativas aí com essas mudanças, principalmente para melhorar a imagem do governo em relação ao Ministério da Saúde, né, que é considerado um ministério que pode trazer aí muita habilidade política para o Lula nas vésperas das eleições, e também mudanças para melhorar a comunicação tanto com a população quanto também com o Congresso, né, professor? Exato. O presidente Lula, ele já trocou o ministro da comunicação, ele trouxe alguém que tem uma visão mais criativa, mais de marketing da comunicação da presidência da República, e está trocando uma técnica, né, que é a atual ministra Nízia da Saúde, por um médico também, mas que com grande vivência política. Então, esses dois movimentos aí mostram claramente uma busca de uma comunicação melhor e de uma ação política mais ativa. Porque tem medidas que é impossível você comunicar direito, né? Por exemplo, aquele vídeo que o ministro Haddad fez sobre o Pix. Aquilo lá poderia ser um gênio da comunicação que dificilmente a sociedade teria uma boa visão daquele processo. Então, é uma conjugação de fatores. E também há a ideia, né, nessa reforma, se ela sair, de você fazer uma acomodação partidária que dê uma mais tranquilidade para o presidente nas votações do Congresso. Bom, em relação também à fala do presidente Lula no evento do PT, em comemoração aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores, ele disse, abre aspas, nem mesmo os meus ministros sabem o que o governo faz, fecha aspas. Aí fica a pergunta, então por que esses ministros que não sabem o que o governo faz estão lá? Olha, isso é um pouco de discurso, né? O Lula tem as suas ladainhas de sempre, a ladainha dos juros, a ladainha que os ministros não expõem para a sociedade aquilo que o governo tem fazendo, e essa é uma delas. O presidente Lula, nas pesquisas mais recentes, ele atingiu o seu pior momento do ponto de vista da aprovação positiva do seu governo. Você pegar as avaliações ótimas e boas, elas ficam aí na faixa dos 24%. Em seu pior momento, que foi em 2005, quando houve a denúncia do Mensalão, ele tinha 36%. A diferença desses 24 de hoje para os 36 de 2005, além do que 36 é bem maior que 24, né? A aprovação era ruim, mas não era tão ruim como é hoje. É que o Lula naquela época era uma novidade. Hoje, o Lula que falava lá era uma novidade, que vinha com programas sociais novos, que se comunicava bem com a população, e era uma comunicação diferente. Hoje você tem uma comunicação que não é você falar e todo mundo concordar com aquilo que você falou. Hoje você tem uma discussão muito grande na sociedade. Tudo isso leva a uma maior dificuldade de governar. Então, com certeza não é só um problema de comunicação. A gente vai chamar agora os nossos comentaristas para participar dessa conversa conosco. Professor, a gente começa com o Sérgio Zagarino. Bom dia, professor. Em relação à questão da economia, a economia no Brasil vai de mal a pior e o governo Lula não consegue dar uma sinalização para o mercado de que atuará com responsabilidade fiscal. Isso faz com que automaticamente o dólar esteja nas alturas, fique muito mais difícil de controlar. Estamos praticamente às vésperas de uma eleição presidencial. Na tua opinião, queria saber se as chances de uma reeleição de Lula
Quais são elas? E se o Lula não for candidato, como que se daria um sucessor com a aprovação do governo lá embaixo? Olha, primeiro a questão da economia. A economia, nos primeiros 2 anos de governo Lula, foi razoável, né? Um nível alto de emprego, né? Acho o maior da nossa história. O PIB cresceu mais do que se previra. Agora, esses 2 próximos anos, tudo indica que vai ser vai haver um desaquecimento que, obviamente, não é bom para o presidente que quer se reeleger. A outra pergunta que você fez foi sobre a possibilidade as possibilidades, né, de reeleição do presidente da República. Antes disso, você falou sobre o sinal que dá para a sociedade na área fiscal. Na área fiscal, parece que tem 2 governos. Tem o governo Lula, que quer se reeleger, e tem o governo Haddad, que é da equipe econômica, tentando conferir aí alguma disciplina. É óbvio que essa sinalização é muito ruim para a sociedade, e os agentes econômicos, no final, não sabem o que o governo vai fazer, não sentem segurança naquilo que o governo está propondo e executando. E quanto à questão das possibilidades do Lula, quanto menor a aprovação, obviamente você tem menos chance também do incumbente, do presidente da República, se eleger. Agora, a gente não tem certeza se o Lula... Há muita incerteza, indecisão no processo. O Lula já falou mais de uma vez que ele está com uma idade avançada, que ele pode não concorrer, mas eu acho que tudo vai depender do que acontecer nesses 2 anos em termos de qualidade de administração pública. Se o Lula abandonar qualquer tentativa de melhorar a área fiscal e provocar um movimento de gastança, principalmente aumentando o valor dos programas sociais para os eleitores mais pobres, isso pode criar um problema muito grande no Brasil e talvez uma crise ainda maior para o próximo presidente. Professor Figueiredo, prazer falar com o senhor. Muito bom dia. Professor, ao que tudo indica, a Anísia Trindade será trocada pelo Padilha. O Padilha foi ministro da Dilma, ministro da Saúde do Dilma, daquele controverso projeto Mais Médicos, inclusive. É mais do mesmo? Não existe uma manutenção do status quo? E, além disso, parece que nessa reforma, claramente o governo Lula acena para o Centrão. Nós vamos ver um governo cada vez mais refém do Centrão, se seguir à frente essa reforma nos moldes em que eles pretendem? Olha só, começando pela segunda. No governo Fernando Henrique, o presidente da República, ele conseguia governar com apoio de 3 ou 4 partidos. Eram o PSDB, PFL, PMDB na época e PTB. Com isso, não é tão complicado você governar com 4 partidos. Agora, hoje, o governo Lula tem, se eu não me engano, entre 15 a 18 partidos na sua base de apoio. Então, é uma equação mais complexa você conseguir atender os pleitos e os desejos de todos esses partidos. Isso é um ponto. O outro é que é impossível governar sem Centrão. No presidencialismo de coalizão, onde o partido do governo deve ter aí coisa de 70, 80 deputados, é impossível governar. Com 513, você com 80, 90 não consegue governar. Então, esses acordos que a sociedade vê com tanta má vontade, e alguns para olhar desse jeito mesmo, alguns acordos, mas os acordos são necessários. Quer dizer, para você ter a maioria, você tem que contemplar esses partidos, e eles querem o quê? Eles querem recursos, querem cargos, querem posição no governo. A troca da ministra
é mais ou menos um movimento clássico quando você quer ampliar a base de apoio. Você troca uma técnica por um político, por um administrador que tem uma pegada, vamos dizer assim, entre aspas, aí, mais política. Se o ministro Padilha realmente for confirmado no cargo, é um ministro que tem experiência, que vai conseguir nesses últimos 2 anos de governo aí, dar um carinho maior para os aliados e conseguir uma base de apoio maior do que o governo tem hoje. Vamos acompanhar aí os próximos passos, né? Continuar acompanhando. Obrigada, Rubens Figueiredo, ele que é cientista político, pelos seus esclarecimentos aqui, suas análises no Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, bom trabalho aí para vocês.